Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, seguindo os passos de homens que mudaram o curso da história. Como um pequeno grupo de seguidores de Jesus, numa província distante do Império Romano, conseguiu espalhar sua mensagem até os confins do mundo conhecido, esta é a história das primeiras viagens missionárias, uma aventura de fé, coragem e perseverança. Tudo começa com uma virada de roteiro digna de cinema. Conheçam Saulo de Tarso, um homem inteligente, zeloso e um perseguidor implacável dos primeiros cristãos. Para ele, essa nova fé era uma heresia perigosa que precisava ser extinta. A caminho de Damasco, com cartas de autorização para prender mais seguidores de Jesus, algo extraordinário acontece. Uma luz intensa vinda do céu o cega e ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Esse encontro transformador muda tudo. O maior inimigo dos cristãos se torna seu mais dedicado apóstolo, Paulo. Depois de um tempo de preparação, Paulo, agora um homem com uma nova missão, parte em sua primeira grande viagem, acompanhado por Barnabé. O ponto de partida é Antioquia. Usando as fantásticas estradas e rotas marítimas romanas, eles navegam primeiro para a ilha de Chipre. Aqui, enfrentam o primeiro grande desafio. Um mágico chamado Elimas tenta impedi-los de falar com o governador da ilha. Mas o poder da mensagem de Paulo é mais forte. O governador se converte, e este é um momento crucial, mostrando que a fé cristã não era apenas para os judeus, mas para todos, inclusive para a elite romana. De Chipre, eles seguem para o coração da atual Turquia, a região da Galácia. Em cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, a jornada se torna ainda mais perigosa. Eles pregam nas sinagogas, e a reação é mista. Muitos judeus e não-judeus, chamados de tementes a Deus, ficam fascinados com a mensagem de salvação através de Jesus, sem a necessidade de seguir todas as leis judaicas. No entanto, outros se enfurecem. Em Listra, a multidão primeiro pensa que Paulo e Barnabé são deuses, mas logo depois, instigados por seus opositores, eles apedrejam Paulo e o deixam como morto. Mas, milagrosamente, ele se levanta e continua sua missão. Essa primeira viagem estabelece um padrão. A mensagem se espalha rapidamente, mas a oposição é igualmente feroz. Ao retornarem para Antioquia, uma questão fundamental surge e ameaça dividir a jovem igreja. Os novos convertidos, que não eram judeus, precisavam seguir as tradições judaicas como a circuncisão para serem considerados cristãos de verdade. A controvérsia era enorme. Para resolver isso, Paulo e Barnabé viajam para Jerusalém para se reunir com os líderes dos apóstolos, como Pedro e Tiago. Esse encontro ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. Após um intenso debate, a decisão é histórica. A salvação vem pela fé em Jesus e não pela obediência à lei de Moisés. Os não-judeus, chamados de gentios, são acolhidos na fé, sem a necessidade de se tornarem judeus primeiro. Essa decisão abriu as portas do cristianismo para o mundo inteiro, definindo-o como uma fé universal. Com a questão resolvida, Paulo está pronto para partir novamente, desta vez com um novo companheiro, Silas. Esta segunda viagem missionária o levará ainda mais longe, para a Europa. Após revisitarem as igrejas na Ásia Menor, uma visão noturna o chama para a Macedônia, na Grécia. Eles desembarcam em Filipos, uma colônia romana, onde fundam a primeira comunidade cristã na Europa. Mas novamente o sucesso atrai problemas. Eles são açoitados e presos. Dentro da prisão, em vez de se desesperarem, Paulo e Silas cantam louvores. Um terremoto abala a prisão, as portas se abrem, mas eles não fogem. O carcereiro, maravilhado, pergunta o que deve fazer para ser salvo e se converte com toda a sua família.
De lá, eles seguem para Tessalônica e Bereia, e depois para Atenas, o berço da filosofia. No Areópago, Paulo faz um discurso brilhante, conectando a fé cristã à busca grega pela verdade. Depois de Atenas, Paulo chega em Corinto, uma cidade portuária vibrante, rica, mas também conhecida por sua imoralidade. Ali, ele fica por 1 ano e meio, trabalhando como fabricante de tendas e estabelecendo uma igreja forte e numerosa, embora cheia de desafios. É de Corinto que ele escreve algumas de suas cartas mais famosas, como as que enviou aos Tessalonicenses. Essa segunda viagem expandiu o cristianismo para o coração cultural e intelectual do Império Romano, provando que a mensagem do Evangelho podia florescer em qualquer ambiente. A terceira viagem de Paulo é focada em fortalecer as igrejas já existentes. Ele passa quase 3 anos em Éfeso, uma metrópole poderosa na Ásia Menor, centro do culto à deusa Ártemis. Éfeso se torna uma base estratégica. A partir dali, a influência do Evangelho se espalha por toda a província. O impacto é tão grande que o negócio dos artesãos que faziam estátuas de prata de Ártemis começa a declinar. Isso gera um tumulto gigantesco, instigado por um ourives chamado Demétrio, que quase custa a vida de Paulo. De Éfeso, ele viaja novamente pela Grécia, encorajando os cristãos antes de decidir voltar para Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Em cada cidade, profetas o avisavam que a prisão e o sofrimento o esperavam, mas Paulo estava determinado, dizendo que estava pronto não apenas para ser preso, mas até para morrer pelo nome de Jesus. Ao chegar em Jerusalém, os piores temores se confirmam. Ele é falsamente acusado de profanar o templo e uma multidão furiosa tenta matá-lo. Soldados romanos o resgatam, mas isso marca o início de um longo período de cativeiro. Como cidadão romano, Paulo usa seus direitos legais. Ele se defende perante governadores como Félix e Festo, e até mesmo perante o rei Agripa. Em cada oportunidade, ele transforma seu julgamento em uma chance de pregar o Evangelho. Finalmente, para evitar ser julgado por seus inimigos em Jerusalém, ele apela para César, o que significa que ele deve ser enviado a Roma para ser julgado pelo próprio imperador. A viagem para Roma é uma aventura por si só, culminando em um naufrágio dramático na ilha de Malta. Mesmo ali, Paulo continua sua missão, curando os doentes e impressionando a todos com sua fé inabalável. Finalmente, ele chega a Roma. Embora esteja em prisão domiciliar, ele tem a liberdade de receber visitas. Durante 2 anos, ele transforma sua casa alugada em um centro missionário, pregando a todos que o procuram, desde cidadãos comuns até, possivelmente, membros da guarda do Palácio de César. A tradição diz que Paulo foi libertado, realizou mais uma viagem missionária, talvez até a Espanha, antes de ser preso novamente e executado em Roma durante a perseguição do imperador Nero. O legado de Paulo e dos primeiros apóstolos é imensurável. Através de suas viagens incansáveis, enfrentando perigos no mar, na terra, oposição política e violência, eles teceram uma rede de comunidades cristãs por todo o Império Romano. Suas cartas, escritas para instruir e encorajar essas igrejas, se tornaram parte do Novo Testamento, moldando a teologia cristã por milênios. Eles transformaram uma fé que parecia pequena e regional em um movimento global. A história deles é um testemunho poderoso de como a convicção e a coragem de poucos podem, de fato, mudar o mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou de viajar pela história conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!